Bem, com muito prazer, recebendo Ilona Szabo, a cofundadora do Instituto Garapé, pessoa muito conhecida do público brasileiro, e que coloca o dedo em certas feridas nacionais que as pessoas não gostam de discutir, preferem sempre tergiversar. Então, agradeço muito você ter aceito o convite e já vou colocar o dedo numa das feridas mais terríveis, que é a questão da segurança pública. No mínimo, desde o início dos anos 1980, esse é um tema presente na discussão no Brasil, porque nós tivemos a redemocratização e, em 82, as eleições para os governos estaduais, depois de 20 anos sem eleições. E os três principais estados da federação, Minas, Rio, São Paulo, ganharam os candidatos de oposição, Tancredo Neves, Brizola e Montoro. E aí se imaginava, desde então, uma mudança na segurança pública. Eu estou falando de São Paulo, Ilona, e olha, portanto, nós estamos falando, ele assumiu em março de 83, o Montoro, então nós estamos falando de 17 anos, mais 21 dá 38, e eu vi algumas mudanças, mas não quantas eu imaginava em quase 4 décadas. Isso para falar de São Paulo, o estado mais populoso da federação. O que acontece com a segurança pública no Brasil? Por que é tão difícil mudar? Porque, por exemplo, fusão, polícia civil, polícia militar, ninguém mais fala. Por que essa ferida sempre está aberta? Olha, Marco, acho que, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer. Eu acho que colocar esse tema na agenda é muito importante, porque ele está da forma errada, né? Ele está de uma forma como se fosse um tema polêmico. Eu acho que, eu diria assim, para começar, falta que lideranças em todos os níveis assumam esse tema para si e que a população se envolva. Eu acho que tem um trauma aí da questão da ditadura, que a população mesmo ouve falar de segurança, ouve falar de polícia, ouve falar de exército e quer distância. E quando a gente não fica em cima, quando a gente não participa, a gente não consegue transformar. Então, acho que tem uma questão que esse tema nunca foi central nas agendas. Quando ele entra na agenda de forma central, mais recentemente, ele vem pelo lado errado, ele vem pelo lado, digamos, da manipulação pelo medo, da polarização e de como se fosse nós contra eles. Então, acho que tem uma questão de não prioridade. Tem uma questão também que eu acho que quando o nosso texto constitucional foi feito, a forma com que se trata a operacionalização da segurança pública parece que é só problema do governador. E aí, prefeitos estão fora, nível federal está fora, os outros, digamos assim, as outras instituições desse sistema de segurança pública e justiça criminal tampouco são chamadas ao seu papel como deveriam, e a gente vai poder falar sobre isso, né? Mas isso gera o quê? A gente ter o entendimento de que segurança pública é só polícia. Polícia é central. E, sem dúvida, você tocou num ponto aí que no Brasil é quase tabu, que é a polícia de ciclo completo, essa integração que no mundo inteiro acontece, quase, assim, a gente é muito jabuticaba essa questão dessas duas polícias, né? Então eu vejo também que a gente precisa entender que segurança começa na prevenção, e prevenção é muito feito a nível local, então os prefeitos têm um papel gigantesco, né? As polícias, elas são muito importantes, mas elas precisam também ser modernizadas e trabalhar num contexto civil, em especial quando a gente pensa mesmo os passos que a gente não deu, como você bem fala, mas que tem que ter coordenação e indução do nível nacional. E a gente viu isso chegando finalmente como lei em 2018. Pela primeira vez a gente tem o Ministério da Segurança Pública, que é destruído justamente por um governo que tem uma bandeira da segurança, mas não tem a prática, não colocou em prática, de fato, a promessa de fazer um Brasil mais seguro. Pelo contrário, a gente pode falar. Por exemplo, esse ponto, Ilona, uma vez, 3 anos atrás, mais ou menos, ou 4, eu fui ao Comando Geral aqui da Polícia Militar em São Paulo, na Praça Coronel Fernando Prestes, tinha sido convidado lá para almoçar e tal, com o comando da PM, com vários coronéis. E o comandante da época me falou que ele era a favor da fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar, dentro da concepção que ele tinha tal. Falou, eu nem tinha perguntado, foi no meio da conversa. Por que essa questão, como você bem destacou, que a maior parte dos países democráticos do mundo ocorre isso e funciona a segurança pública, tem problema aqui e acolá, mas funciona muito melhor do que a nossa? Por que no Brasil esse é um ponto tão polêmico, tão sensível e não se avança? Inclusive caiu no esquecimento. Raramente as pessoas tocam nesse ponto. Verdade. As anedotas de quando teve uma série de audiências públicas sobre esse tema são curiosíssimas e engraçadas. E, na verdade, existe uma questão corporativa, né? Porque, enfim, ficam pensando quem é que vai estar
É o delegado ou é o coronel? Como é que vai ser isso? Mas eu acho que isso tudo se desenha num processo participativo, enfim, baseado mesmo, digamos assim, nas lições que a gente tem do Brasil, mas também nos modelos que funcionam, já deram certo em outros lugares. Então, acho que mais, digamos assim, uma resistência que eu acho que é possível de quebrar. Mas tem uma questão que é a Polícia Militar, também desse legado, né, na nossa Constituição, ela fica como força de reserva do Exército. Então, tem uma questão que uma polícia, né, teoricamente, é militar e a outra é civil, e que isso também implica em benefícios e perdas de benefícios, enfim, desvinculação, por exemplo, de um sistema previdenciário, né, como a Polícia Militar tem ali uma vinculação também de um sistema previdenciário militar. Então, significa, de fato, pensar como, à luz aí do que a gente tem de conhecimento, né, também das necessidades de uma sociedade democrática e da necessidade de profissionalização dessas forças, porque elas são muito usadas politicamente, Vila, desde sempre, né? A política do governador, a polícia do imperador, né? A polícia do exército, a polícia dos governadores, agora a polícia do presidente. Não, essa é uma polícia do povo, ela precisa ser uma polícia cidadã, que a gente senta e discute os problemas frente a frente com eles, né? Então, na minha trajetória, eu sempre trabalhei com policiais, e eu conheço inúmeros do Brasil inteiro e de mundo afora, e eu vejo que precisamos conseguir desapaixonar e pensar de fato, né, no que é bom, obviamente, para as polícias enquanto forças profissionais em democracias, mas não esquecer que o interesse e objetivo principal é a proteção dos cidadãos, né? Então, acho que esse passo a gente só vai fazer possível se a gente tiver lideranças que parem de usar as forças policiais como massa de manobra eleitoral. E aí também isso é um ponto da minha pergunta inicial, que eu não coloquei, mas tem esse dado muito claro hoje, né? A família da segurança no Brasil, se a gente pega policiais, membros das forças de segurança, exército, aeronáutica, enfim, e suas famílias, Marinha, né? E suas famílias, a gente tem cerca de 18 milhões de pessoas, 9% da população brasileira. Isso é muito relevante quando a gente pensa questão eleitoral. E eles são usados. E eu acho que são usados mesmo, porque existe ali também falsas promessas que nunca se cumprem de valorização, de profissionalização, e de fato fazer com que essa polícia seja uma polícia reconhecida e legítima na sociedade. Então, perde todo mundo, perde muito a sociedade, mas as polícias também perdem, as forças de segurança também perdem. Ilona, você fez menção ao Ministério da Segurança Pública, né, que foi criado pelo governo anterior e extinto pelo atual governo. E teve a intervenção na área da segurança pública no Rio de Janeiro no segundo semestre de 2018. Interessante que no mesmo Rio de Janeiro, cerca de uma década antes aproximadamente, teve a criação de uma coisa que parecia uma novidade fantástica e que poderia ser exportado para todos os estados. Eu lembro que à época foi falado, que foi os UPPs. E a reconquista territorial, e uma reconquista territorial até hasteando a bandeira brasileira, lembrava um pouco a tomada de Berlim em maio de 1945 e o soldado soviético no parlamento alemão colocando a bandeira da União Soviética. Era alguma coisa parecida, então parece que o território voltava a ser controlado pelo Estado, não mais por milícias ou traficantes, e as UPP seriam um sucesso. O que aconteceu? Por que elas fracassaram? Bom, acho que eu gosto de dizer assim, durante o momento onde elas foram, porque foi um processo como eles chamam de planefazendo, né? Não houve um plano enorme, passo a passo planejado, foi acontecendo, elas foram ganhando corpo. Então, de um lado, é um processo que foi um processo político, que veio ganhando estofo técnico, porque havia naquele momento nas polícias pessoas muito sérias, a gente acompanhou esse processo, e genuinamente preocupadas em, bom, agora nós vamos dar espaço de retomada do território, nós vamos até libertar a população desse jugo da violência, enfim, né, dessa lei paralela, que tanto em áreas de tráfico quanto em áreas de milícia ocorre. Agora, quando isso vira simplesmente uma marca, quer dizer, não houve vontade política dos próximos passos. Tanto foi falta de planejamento, porque você não tinha como ocupar todos esses territórios com a força que você tinha no modelo dado até então, que era um modelo de ocupação numerosa, você precisava de muito policial ali,
tinha que ter rotatividade, porque senão você acaba também contaminando, são lugares difíceis. Uma série de políticas sociais, que seria parte da UPP social, que não chegou, estava numa secretaria do Estado, foi parar numa secretaria do município, de repente perde o papel. E aí você vê o Rio de Janeiro confrontado com escândalos de corrupção, prisões de governadores, enfim, de chefes de polícia, quer dizer, começa uma série de problemas que tem a ver aí com a tristeza nossa da corrupção de cada dia, que afeta, obviamente, as polícias, mas no Rio de Janeiro o poder político é muito contaminado. Então, eu diria assim, tinha tudo para continuar, eu acho que foi um processo muito importante, porque mostrou que é possível fazer, mas não é simples, não pode simplesmente ser um projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado. E houve, obviamente, desvios, houve erros, houve graves violações, mas isso tudo deixou lições. Então, acho que para retomar um processo como esse, você novamente precisa de uma liderança política séria, que coloque isso de uma forma institucional, né, e que pactue com a sociedade de que numa mudança de governo essa política seja mantida. Foi assim em Medellín, Vila, foi assim que a Colômbia fez, sem, digamos aí, uma liderança, essa visão de longo prazo, né, políticas públicas que você sabe que estão baseadas ali na evidência, e a participação da sociedade, a gente não consegue virar o jogo, porque ele começa hoje, você pode ter resultado hoje, mas a gente só ganha mesmo, só vira a página no longo prazo, né? Tem que ser sustentável. E para isso, novamente, o ponto inicial, a sociedade precisa entender que essa causa é primordial, porque sem segurança não tem nada. Sem segurança a gente não tem os serviços chegando nessas localidades. E quem achava que a gente podia separar o Brasil, e que, vamos dizer, a elite pode viver nas suas bolhas e que não é afetado por nada, a Covid está aí para dizer qual é a história. Então, segurança é bem público. Ou todo mundo se preocupa e todo mundo está seguro, ou mais dia, menos dia, estamos todos aí envolvidos, né? Óbvio, alguns sofrem muito mais do que outros, mas está todo mundo, digamos assim, na mesma situação que eu diria que a Covid traz, tá? E eu acho que agora a gente poderia estar trazendo esse debate de uma forma onde as pessoas vão entender mais concretamente essas questões que a gente levanta há tantos anos e talvez não tinha sido tão concretizada a interdependência dessa nossa sociedade. Eu queria passar para outro tema, Ilona, mas eu queria ficar só. Não é ter implicância com o Rio de Janeiro, porque durante um período havia uma rivalidade, hoje já passou, muito grande entre São Paulo e Rio, e que passava por várias coisas, e passava pelo futebol, por exemplo. Era uma guerra o torneio Rio-São Paulo, convocação para a seleção brasileira. Imagina que em 1950, a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo no Maracanã, o único jogo que jogou fora foi no Pacaembu, e com uma escalação diferente do que tinha sido escalado nos jogos no Maracanã, por causa da rivalidade de São Paulo-Rio, que era muito grande e tal. Mas não é isso, é que no Rio fica mais transparente esses problemas. Acho que até pela configuração geográfica da cidade. É diferente aqui em São Paulo, que a periferia está muito longe. A periferia, entre aspas, do Rio pode estar 2 quarteirões onde eu moro, né? Então é uma situação diferente. E o que me angustia, porque eu acompanho o Rio de Janeiro diariamente também pelo noticiário, é que há uma relação, por exemplo, antes tinha milícia e tráfico, agora tem associações milícia e tráfico, inclusive, supostamente de traficantes evangélicos, que criaram algo denominado Complexo de Israel, que é demarcado por bandeira de Israel ou pela estrela de Davi. Bem, ao mesmo tempo tem presença na política, na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, presença no Executivo Municipal, Estadual, portanto, não é só no Legislativo, mas no Executivo. Alguns dizem que tem, inclusive, presença em outro poder, não sei se tem ou não tem. Mas o Rio está com o ex-prefeito preso, já até esqueceram. Ninguém lembra que ele está sob prisão domiciliar, o ex-prefeito Crivella. E o Tribunal de Contas, em certo momento, a reunião era na cadeia, porque não havia quórum fora, quase todos os conselheiros estavam presos, governadores presos, deputados, o pastor Everaldo, já ninguém lembra, presidente do PSC, está preso há quase 3 meses, pregando na prisão. E aí mistura todo esse caldeirão infernal com a questão da segurança pública e porque parece que é um nó górdio, precisa ser desatado em algum momento. Mas não sei quem é o Alexandre Magno. Você falou da participação da sociedade, mas não é uma situação
tão difícil que o Poder Federal, e a Constituição permitiu em 2018, mas teria de ser mais amplo, uma intervenção federal ou uma ação mais forte com apoio popular para poder mudar isso, tendo em vista que as forças de conservação são tão poderosas? Sem a menor dúvida. E a gente novamente, quase estivemos lá. Houve uma força-tarefa contra o crime organizado no Estado. Na verdade, acho que foi, se eu não me engano, posso estar errado aqui, quem pediu para quem, mas foi na época o ministro Jungmann pedindo para Raquel Dodge, ainda como procuradora-geral, essa força-tarefa, onde seria criado aí essa cooperação Polícia Federal, Ministério Público Federal, para atuar no crime organizado e, obviamente, todo o processo de corrupção policial no Rio de Janeiro. Eu estive com membros dessa força-tarefa, houve aí, tinha um diagnóstico amplo, e aí muda governo, né? E aí muda governo, quer dizer, e a gente sabe a sensibilidade, né, nesse momento em relação a toda essa questão de milícias e as investigações que envolvem também a família do presidente. Então, acho que tem, novamente, querendo, o Estado ele consegue fazer frente. Mas aí tem que ser gente que não esteja preocupado com a questão eleitoral, né? Tem que ser pessoas que tenham o interesse público, porque para fazer isso, eu lembro também, na época da intervenção, nós sentamos várias vezes com os generais que fizeram a intervenção no Rio, e inicialmente eles tinham algumas metas. Primeiro, eles não queriam estar lá, verdade seja dita, eles foram convocados do dia para a noite, foi algo que não foi um desejo dos generais assumirem a segurança pública no Rio, fizeram ali enfim, de verdade, porque tiveram uma ordem de fazer, né? E tinha-se a ambição inicial de também tocar na questão da corrupção policial. Isso era presente na fala dos generais. Eu acredito que quando eles entenderam onde eles estavam, com pouco tempo que estavam, né, e com os enormes desafios, eles tiveram que focar muito na questão operacional, né? E olhar, bom, como é que a gente segura isso aqui, enfim, com os meios que a gente tem. E aí foi formada nessa época também essa força-tarefa. E descontinuada ou perdeu força justamente pelo momento que a gente vive. Então, eu acredito que num alinhamento diferente, né? E aí, obviamente, tudo passa por eleições, quem a gente elege, né? Mas num alinhamento onde a gente tenha pessoas sérias em diferentes instâncias, pode ser sim feito um pacto. E por que eu acho que tem que se envolver o nível federal, Vila? Porque, como você disse, tem tão infiltrado em tantas instituições que precisa ser gente de fora. Eu lembro nessa época também eu conversava com o chefe da Polícia Federal no Rio, que era de fora, era do Rio Grande do Sul, ele corregedor. Sim, você via nitidamente a dificuldade, porque óbvio que eles sabiam que também tinha muito problema dentro da própria Polícia Federal no Rio. Então, a gente precisa chegar no momento de falar a verdade, dizer as instituições vão precisar cortar na própria carne, porque elas estão perdendo credibilidade, elas não conseguem entregar o seu trabalho. Mas, para isso, você tem que ter lideranças políticas que estejam ali para dar respaldo, porque a maior parte dos policiais são excelentes policiais, são pessoas que estão na missão de servir, mas uma laranja podre, né, contamina o cesto. E tem o corporativismo, né, que é essa história de você proteger o seu colega, porque amanhã, e tem essa questão mesmo, como são atividades de risco, as pessoas vão enfrentar, né, situações de vida ou morte, um ajuda o outro, é muito difícil desvencilhar esse ethos corporativista em forças que precisam trabalhar juntas, né? Então, a gente precisa ter apoio de diferentes instituições, níveis do governo, para poder, eu acho que avançar no sentido aí de limpar, e vários países fizeram isso. Não é problema só do Brasil, isso acontece, não pode acontecer, mas a gente tem lições para fazer, né? E o que eu acho é isso, não dá para a gente sentir assim, não tem jeito. Não tem milagre e nem atalho, mas tem jeito. Agora, para isso, a gente tem que estar com um objetivo comum, que, em geral, não é pactuado por todos que estão ali sentados com a caneta na mão. Ilona, falar em segurança pública é falar também na questão das drogas, né? E é também um tema ultra sensível aqui no Brasil. Sim. No mundo inteiro tem uma série de experiências com problemas, com êxitos, né? Muito diferentes. No caso dos Estados Unidos,
que afinal é uma federação mesmo. O Brasil é uma federação de fachada, na prática não é federação coisa alguma, né? No caso norte-americano, a federação nasceu de baixo para cima. No Brasil, era de cima para baixo, acabou não sendo uma federação de fato. Tem um exemplo mais recente do Uruguai, vizinho que é o Brasil, claro que é um país que tem uma população muito pequena, menor que a zona leste de São Paulo, mas, em termos tem uma experiência que alguns consideram que é de êxito. Como é que enfrentar essa questão das drogas, da liberação de drogas X, Y, Z, de ter uma política de educação pública em relação às drogas? Como é que é a sua posição em relação a isso? Perfeito. É importante dizer assim, eu chego nesse tema com esse olhar da segurança pública, né? Porque quando eu fui trabalhar com o tema política de drogas, eu não entendia muito bem, tinha mesmo essa percepção, assim, a pergunta que a gente fez é, bom, as drogas estão ameaçando a democracia na América Latina, era uma comissão internacional que queria ver como é que esses países faziam frente à questão das drogas. E aí, ao longo do processo, Vila, a gente foi descobrindo que eram as políticas de drogas ameaçam a democracia na América Latina e em outras partes do mundo. Então, não é a droga em si, porque drogas são, digamos assim, parte, querendo ou não. Você pode gostar, não gostar, usar, não usar. Elas são parte da história da humanidade. E a forma que a gente decidiu lidar com elas afeta negativamente a todos, mesmo que você não tenha nenhuma relação com o consumo de drogas ilícitas, né? Então, para começar, drogas lícitas e ilícitas é uma definição que não é baseada em evidência. As listas que são de substâncias proibidas, a gente sabe que há substâncias liberadas que são mais tóxicas do que proibidas, estão em listas diferentes, enfim. Temos problemas em evidência científica, e isso tinha a ver com preconceito, com quem usava essas drogas. Então, tem uma história longa aí. Mas tem também, quando a gente olha, em especial o Brasil e os nossos vizinhos aí que são produtores de drogas, a gente vê que a gente está montando e montou, né, ao longo aí das últimas décadas, por recomendação e pressão dos Estados Unidos, um aparato de segurança, um aparato militar que é muito difícil de desmontar, mas que esse aparato, quando você olha até na história do Brasil, a entrada da cocaína, depois como é que a gente vai lidando com essa questão, ele está muito vinculado ao aumento da violência em todos esses países e, obviamente, no Brasil. Então, eu acho assim, criou-se uma premissa de que a gente poderia ter um mundo livre de drogas. Desculpe dizer a verdade, não teremos. Nós precisamos lidar melhor com essas substâncias. Então, em política pública, eu diria, primeiro você tem que prevenir. Prevenir significa educar honestamente. Hoje a gente mente, perde credibilidade. Aí você precisa falar, bom, se você é adulto e você resolve usar, você tem que estar tentando evitar o abuso. E para quem abusa, eu preciso ter a saúde pública para lidar. Nesse sentido, a gente hoje criminaliza o uso. Então, a gente evita, a gente faz com que tenha uma barreira para quem precisa pedir ajuda, que peça sem estar em confronto com a lei. Então, em geral, a gente, quando quer ajudar alguém que faz um uso indevido de drogas, essa pessoa tem medo, a família bota para debaixo do tapete, a gente não é treinado nas escolas para identificar certos comportamentos que poderiam ser tratados com antecedência. Então, aí chega para a polícia e fala assim, resolve. O que acontece no Brasil? Né? O número de homicídios, o número de presos por conta da questão de drogas, o tempo que se gasta na atividade policial e na atividade do judiciário com essas questões. E quando a gente vai olhar, não tem impacto em redução de crime violento. Então, eu diria que a gente poderia estar lidando com o consumo de drogas de forma descriminalizada, isso quer dizer, o usuário não é tratado como um criminoso, assim como um alcoólatra, ele é um doente, ele não é um criminoso. A gente deveria fazer isso no campo das drogas ilícitas também. E para as drogas que a gente já tem informação suficiente, aí você citou a questão do Uruguai e alguns estados dos Estados Unidos, Canadá, a questão da maconha. A gente sabe hoje que os países que regularam o uso adulto, eles têm muito menos problema e diminuíram, inclusive, o consumo de crianças e adolescentes. E taxaram e usam o dinheiro para prevenção, saúde, educação, enfim, conseguiram aí uma fonte de renda para também lidar melhor com o problema e investir em suas comunidades. É mais fácil falar sobre isso aqui do que fazer no Brasil, porque existem dogmas. Só que quando a gente vai olhar as evidências e as lições, tudo que eu estou falando aqui já foi aplicado com muita avaliação em várias partes do mundo.
Então, eu diria que a gente precisava desapaixonar essa discussão e entender que todo mundo quer a mesma coisa. Eu quero as crianças, os adolescentes e os jovens muito protegidos. Eu quero as pessoas e as famílias que vivem aí a pressão do abuso de drogas com tratamento e cuidado adequado, né? E eu quero que a sociedade seja mais segura. Hoje, eu não tenho nenhum disso, não tenho nada disso. A proibição, eu termino aqui, o que acontece hoje? Ela é muito falsa, porque hoje você compra droga onde você quer, com a idade qualquer, com a qualidade que ninguém te diz qual é, e totalmente na mão de um mercado ilegal, do crime organizado. Então, assim, a proibição é o libera geral, porque você não tem como fazer com que isso, de fato, ocorra. Então, a gente precisa trazer para a luz da lei, regulamentar e, obviamente, educar, porque, no fundo, começa com a questão da educação. E aí, óbvio, quem precisa de cuidado tem que ter. Mas a gente criou um aparato que não só não deixa chegar ao cuidado, como ele é caro demais e desvirtua os investimentos que deveriam estar sendo feitos na área de saúde. Mas, enfim, é uma questão complexa. Eu acho que eu toquei em vários pontos aqui e eu convido as pessoas a saberem mais sobre esse tema. É muito relevante para a questão da segurança pública no Brasil. Não, você colocou questões importantíssimas, Ilona. Agora, uma coisa que é algo também que se aproxima da discussão de segurança pública, a questão armas, né? Sim. Isso aqui, especialmente no atual governo, e aí é toda uma discussão sobre você é livre se você tem armas. Isso ficaram reproduzindo. Algo que não tem a ver com o contexto brasileiro, é muita influência dos Estados Unidos, da Constituição norte-americana, que tem a ver com o século XVIII nos Estados Unidos, mas não com o século XXI. Mas isso é repetido aqui, falado, e o atual governo foi fazendo uma série de liberações de forma bastante responsável. Como é que a tua posição em relação à questão das armas? Perfeito. Acho que até é bom me dar essa oportunidade, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu não sou contra as armas, né? Assim, eu acho que na nossa lei, inclusive eu participei enquanto sociedade civil lá atrás da aprovação dessa lei que se chama aí, Estatuto do Desarmamento, que é o nome, né, fantasia dela, enfim, a lei que foi aprovada em 2003, e que traz uma série de regras, né? Quer dizer, o que eu concordo muito com essa lei? É que quem quiser possuir uma arma precisa passar aí por certos requisitos. E por quê? Porque uma arma, ela é, primeiro que é diferente aí vamos passar em drogas e armas, né? As drogas, elas nascem ilegais. As armas, elas nascem legais. E armas, quem usa armas sabe, elas são feitas para matar, são instrumentos de ataque. Elas não são instrumentos de defesa. Por mais que as pessoas comprem armas para se defender, na estatística a gente vê que é muito mais difícil você se defender, porque quem ataca tem o elemento surpresa. Então, enfim, tem questões aí, e ainda assim, se você quer ter uma arma, cumpra os requisitos, saiba que tem risco, seja responsável. Então, assim, eu sou a favor de uma regulação responsável de armas, e de que quem tenha, entenda que não é um direito por si só, é um privilégio e que tem que ser feito responsavelmente, até porque é caro. Poucas pessoas têm como ter uma arma dentro dos critérios da legalidade. Bom, quando você vai para a política pública, o que a gente fez em 2003 foi proibir o porte de armas, que as pessoas andarem armadas na rua. E aí, novamente, se você pensa que a gente vive num Estado democrático de direito, onde o monopólio responsável da força é prerrogativa e um dever ali daquele controle do Estado, onde o principal ponto aí do contrato social que a gente tem aí com o nosso Estado é a segurança, né? A gente se sentir protegido. Ah, mas não nos protegem. Verdade. Acontece que todas as pesquisas, todas as experiências nos mostram que não é armando todo mundo que a sociedade vai ficar mais segura. Então, assim, eu gostaria de dizer para as pessoas que esse é um caminho fácil, é uma solução fácil. Compre uma arma e amanhã está todo mundo seguro. Não estamos. Quando você conversa com policiais, Vila, é muito importante, assim, policiais que não foram aí, digamos, politizados nesse momento da polarização, é muito mais fácil você ter um controle de cena de crime, você está numa sociedade onde você sabe que quem está armado ou é policial ou bom sujeito não é. Enfim,
por um policial trabalhar numa situação onde ele não sabe, ele vai atender uma ocorrência, ele não sabe quantas pessoas estão armadas num restaurante, num supermercado, num show, enfim, é algo absolutamente perigoso para todo mundo, né? Justiça com as próprias mãos, enfim, a gente viveu aí já tempos lá atrás, é difícil, a gente vem tentando trazer a civilização para um processo de regras, né? De convivência, de lei, né? De constituições que enfim, protegem e também balizam a minha liberdade, que eu prezo enormemente, ela não pode interferir na sua. Então, quando a gente fala de controle de armas, é porque os riscos que você tem numa sociedade onde todos pudessem andar armados, ele é gigante demais, e aí ameaça a minha liberdade. Então, não é uma questão, honestamente, não é uma discussão honesta quando a gente fala que para ser livre eu preciso estar armado. Enfim, em lugar nenhum é parte de uma falsa premissa, né? E desconstrói todo o pacto que a gente tem justamente em viver em sociedade, né? Então, eu entendo as pessoas que têm medo, eu entendo quem acha que isso vai resolver, porque é meio que é um senso comum. Eu diria, não é a verdade, né? E aí é duro, mas quando a gente pensa em política pública, a gente tem que pensar no bem da coletividade. Então, novamente, uma regulação responsável de armas, onde quem quer possuir cumpre os requisitos, né? Agora, o que está acontecendo hoje, Vila, é que o governo fez um desmonte dessa agenda, inclusive tirando aí do Exército instrumentos de fiscalização, de não só de armas, mas de explosivos, de munições, enfim, a gente está desmontando uma pequena estrutura que a gente nunca implementou de forma ideal, que nos permitiria, por exemplo, rastrear armas e munições usadas no crime, controlar, por exemplo, os explosivos que hoje estão sendo usados aí para esses crimes do novo cangaço, de assalto a caixa eletrônicos, de explosões. Como é que isso pode ser bom para a população? Eu pergunto de uma forma muito honesta, quer dizer, por que a gente está vendo como agenda, digamos assim, de proteção esse desmonte? Não é uma agenda de insegurança, é uma agenda que beneficia, seja lá uma base que seja ideológica, mas que está beneficiando o crime, né? Então, acho que mesmo as pessoas que querem ter armas precisam entender que não é tudo ou nada. Vamos sentar à mesa e discutir, de fato, o que ter armas numa democracia, né? E o que é a sua liberdade em relação à minha liberdade. E aí eu acho que quem conseguir participar desse debate vai chegar a conclusões muito parecidas, tá? Enfim, eu falo isso porque as agendas que a gente tem de propostas foram discutidas e são assinadas embaixo por muitos membros das forças de segurança, do Exército, do Judiciário, do sistema de justiça criminal como um todo. Então, não é uma agenda de sociedade civil, não, é uma agenda de quem entende de segurança também. Inclusive, na verdade, a gente gostaria de estar, nossas propostas, de reforçar o potencial de trabalho das nossas forças de segurança, né? Mas precisamos também desapaixonar esse tema para poder falar sobre, de fato, o que importa, né? Que é a segurança, a proteção da vida das pessoas. Bem, eu queria agradecer muito, muito mesmo a Ilona Szabo, a cofundadora do Instituto Igarapé, que tem a coragem de fazer essas discussões que não são fáceis, né? São feridas abertas aí na sociedade brasileira e não é só uma figura de construção, é no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é terrível. Eu que sou obrigado por dever de ofício todo dia a ler a imprensa logo cedinho, fico assustado com os casos, falo, puxa, quando é que nós vamos virar essa página? Então, são questões centrais, que acho que passa pela questão da segurança pública, a questão da política antidrogas, a questão das armas, e que o país, né, tem de discutir, né, e como você bem expôs, não é uma questão só, entre aspas, da sociedade civil, mas são daqueles operadores, vamos chamar assim, da segurança pública, né, do sistema judiciário, né, do papel também das universidades nessa discussão, que é algo muito complexo. E eu sei que para você também é, tanto que eu vou só tocar de passagem nisso, você foi obrigada até sair do país, tendo em vista uma situação complicada, né, por ter discutido essas questões, né, de forma democrática, transparente, algo que se faz em qualquer país,
mas que no Brasil, tendo em vista as discussões, esse momento anômalo que nós vivemos, é obrigado até sair do país para poder continuar a ter uma vida como cidadã, poder refletir, até proteger sua família, mas continuar participando da vida política do Brasil. Então, eu agradeço muito você ter aceito o convite e numa próxima oportunidade vamos voltar a conversar aí. Muito obrigada e me ajuda a levar esse tema para mais gente, Vila. Um prazer falar com você. Valeu, então até a próxima, então, Lona. Até a próxima.